Graça e paz a todos. Eu vou aqui nesse vídeo continuar respondendo ao senhor Adam, tá? Sobre algumas questões que ele vem falando. Eu posso dizer que ele vem, no caso, blasfemando contra Deus, né? No primeiro vídeo eu falei, né, que ele, quando ele chegou em algumas verdades, através da lógica, né, através do próprio análise lógico, ele chega em determinadas verdades com relação à religião. Ele enxerga, ele procura Deus nas religiões e não encontra Deus. No outro vídeo eu deixei isso bem claro, que ele não irá encontrar Deus nas religiões, porque a religião não é um fim em si mesmo, a religião é um meio para um fim. A religião é estabelecida como meio de adoração a Deus, e não meio em si mesmo. Tá? Então, se a pessoa não nasce de novo, se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, a própria religião servirá para o seu próprio engano, porque ele vai usar esse vazio do coração ou esse desejo de adoração para adorar falsos deuses. No caso da congregação, a idolatria lá dentro, sobre os anciões, sobre os ministros dessa instituição, sobre os próprios templos religiosos e toda essa deificação do sistema religioso dentro da congregação cristã no Brasil. E o senhor Adão, ele vem blasfemando contra Deus, ele se tornou inimigo de Deus, né? Por causa dessa instituição, mas ele tem a culpa dele também, né? Deus não irá tirá-lo como inocente, porque ele é culpado, uma vez que ele se coloca a ser juiz de Deus. Então ele terá também aí, se não se arrepender dos seus pecados, o seu galardão. Tá bom? Vamos lá. Então, a questão é que uma das coisas que ele sempre afirma é que o Deus do Antigo Testamento é malvado, matava, era um genocida, né? E o Deus do Novo Testamento é bonzinho. Eu não vou entrar no detalhe nesse vídeo agora sobre o Deus que pune, o Deus que traz juízo aos homens, tá? Eu vou demonstrar que Jesus é Jeová, tá bom? Então, se o Deus do Antigo Testamento era malvado, então o do Novo Testamento tem que ser malvado e genocida, porque é o Deus do Antigo Testamento que é Jesus Cristo. E é isso que eu vou procurar estar demonstrando aqui para o senhor Adão, tá? Não vai dar para a gente em um único vídeo abordar todo o tema, tá? Então eu vou pedir paciência. Tem outros temas que eu comecei e não concluí, mas pretendo concluir. Mas eu já vinha já há um tempo querendo responder o senhor Adão e aguardando o melhor momento. Eu acredito que agora venha a ser o melhor momento para estar aqui, não digo refutando, mas explicando melhor, de forma mais pontual, as coisas de Deus, uma vez que ele não traz doutrinas, mas questionamentos, tá? Então vamos lá. Primeiro, senhor Adão, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. A Bíblia tem um enredo em si, tá? Então a Bíblia conta uma história do início ao fim, e essa história o enredo da Bíblia é a redenção, tá? Então existe esse enredo do começo ao fim da Bíblia. Quando Deus faz o homem e faz macho e fêmea, no caso Adão e Eva, ali já representava o próprio Cristo, tá? Porque Adão era a figura de Cristo, o Adão verdadeiro, e Eva a figura da igreja. Quem fala isso é o herege que você disse que é o Paulo, tá? O famigerado Paulo, no seu ponto de vista. Então Adão, que é a figura de Cristo, e Cristo é o verdadeiro Adão, sendo assim Eva é a figura da igreja.
E aí nós temos aquela, como Deus nos falou, como fala em 1 Hebreus, que Deus nos falou de diversas formas, pelos profetas, de diversos modos, nos últimos tempos nos falou direto através do seu Filho. Tá? Então, 1 Hebreus diz assim, Hebreus 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nos falou a nós nestes últimos dias, pelo Filho. Então, Deus falou de diversas formas. E uma das formas que Deus quis falar com o homem, se comunicar ao homem, foi através de simbologias e sombras, tá? Tipologias. E quando ali nós temos Adão e Eva, aquilo era sombras ou tipologias do verdadeiro Adão e da verdadeira Eva. Cristo e a igreja. Quando Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só, ele está ali já profetizando o surgimento da igreja. Né? Então, o próprio Cristo falou assim, um rei quis fazer bodas ao seu filho. E quis dar uma noiva ao seu filho. Esse era o desejo eterno no coração de Deus, eternamente, estava lá. Nenhum pensamento de Deus é novo. Então não foi um pensamento novo. Sempre na eternidade Deus teve esse desejo. Porque o filho é a alegria do pai, e o pai é a alegria do filho. E Deus quis dar uma esposa ao seu filho, mas essa esposa tinha que ser tirada da costela dele. Deus criou tudo, né? E quando diz assim, e tudo que era feito, não havia nada semelhante ao homem que pudesse servir de companheira para o homem. Ali é sombra de Cristo. Tá? E não havia na criação. Deus não podia criar uma esposa para o seu filho. Haja uma esposa para o meu filho. Não, ele tinha que tirar da costela do seu filho a sua esposa. Né? E aquele sono profundo de Adão representa a morte de Cristo. E aquela costela saindo, a Eva saindo da costela de Adão, é Cristo sendo furado na costela, saindo água e sangue. E daí então a igreja ali surge, né, a noiva do Cordeiro. Tá? Então sempre houve esse desejo de Deus dar uma esposa, nos desejos eternos de Deus, uma esposa ao seu filho. E ele tinha que tirar da sua costela. E por isso que o verbo se fez carne. Então, desde lá do início, é anunciado Cristo. Tá? Então, a Bíblia tem um enredo, o enredo dessa união, desse desejo eterno de Deus e da redenção em si. Quando Eva peca, Adão cai, Eva cai, e o Senhor sentencia a serpente e diz assim, sentencia a mulher e diz assim, e colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, entre ti e a serpente, entre a tua semente e a sua semente. E este tu ferirás o calcanhar e ele te esmagarás a cabeça. Ali é o proto-evangelho, conhecido como proto-evangelho. Já era o anúncio de Cristo, a vinda do Messias, a vinda daquele que pisaria a cabeça da serpente. Então aí, a Bíblia, senhorada, ela tem um enredo, tá? Ela conta uma história, e essa história desse enredo é a história da redenção, tá bom? Mas Deus sempre esteve com o homem, tá? Eu vou primeiro falar sobre o Deus Pai. Então Deus, ele é único em essência e natureza, mas são três pessoas distintas. É um ser divino único, tá? Que subsiste em três pessoas diferentes. Mas ambos são coeternos, sempre estiveram lá. Tá? Eu não vou entrar no tema da Trindade. Eu tenho vídeos aí no meu canal sobre a Trindade. Se quiser mais alguma coisa, é só dar uma procurada aí no canal que vai ter aí um estudo sobre a doutrina da Trindade. Mas eu gostaria de falar do Deus Pai. A Bíblia diz que ele é invisível. O Deus Pai, ele é invisível. Tá? Nós vamos ler isso em Hebreus 1,
Na verdade, não é em Hebreus. Nós vamos pegar umas sequências aqui e vamos estar falando quem é Deus primeiro. E depois nós vamos demonstrar que Cristo é esse Deus maravilhoso do Antigo Testamento. Tá bom? O Deus que você diz que é malvado é o próprio Cristo. Aí o que é que você vai ter que fazer? Ou você vai ter que rasgar a Bíblia e se tornar um ateu aberto logo de vez, tá? E se tornar diretamente um inimigo de Deus e parar de usar a Bíblia. Para quando lhe convém usar a Bíblia, você usa, né? Então você vai ter que parar de usar a Bíblia e dizer que você é um ateu aberto, tá? Ou senão você vai ter que buscar perdão. Eu não posso te dar perdão, mas que Deus te dê, te capacite a pedir perdão a Ele, se arrepender dos seus pecados e parar de blasfemar, abrir a boca em blasfêmia contra Deus, tá? E deixar de ser inimigo de Deus, tá bom? Com pretexto de piedade, tá bom? E deixa eu te falar uma coisa, as suas boas obras, as nossas boas obras diante de Deus são como trapos de imundícia. Sabe uma ferida cheia de pus? Imagina um pano enrolado, aí você tira assim um pano, tá? Sabe aquelas imundícias daquele pano cheio de pus? Então, são as nossas melhores obras diante de Deus. Então tudo que você faça não serve para nada. O único que foi aceito foi o sacrifício de Cristo. Lembra daquela voz que desceu do céu quando Cristo desceu o Jordão? Este é o meu Filho amado, a qual eu me alegro. Você só é aceito no amado. Sem Cristo, você não é nada. Tá bom? E esse Cristo do Novo Testamento, que é bonzinho, ele é Jeová do Antigo Testamento. Tá? Ou um dos dois. Ou você se torna ateu abertamente e já abandona a Bíblia e acabou, tá? E acabou. Esquece a Bíblia, esquece passagens bíblicas. E aí você fala de tanto de sinceridade, aí eu falo para você ser sincero nessa parte, tá bom? Com o seu público, tá? Então não use a Bíblia para defender quando lhe convém defender algo. Ou ela é totalmente herética, ou ela é a palavra de Deus. Então não use a Bíblia como lhe convém, quando lhe convém, tá bom? Ou você se arrepende dos seus pecados e para de blasfemar contra o nome de Deus, ou você se torna abertamente logo inimigo de Deus. Agora, o que você não pode fazer é agir de forma, para mim, no meu ponto de vista, de forma sorrateira, tá? E com o pretexto de piedade, ficar aí induzindo pessoas aos erros, como você vem fazendo. E eu não estou dizendo que a congregação está certa não, tá? A congregação é uma seita religiosa satânica que está mandando um monte de alma para o inferno, tá bom? Quem morre dentro da congregação está condenado ao inferno. Por quê? Porque morre dentro das heresias de perdição. Isso eu deixo bem claro aqui, tá? Minha posição com relação à congregação que está no Brasil. Deus não pode habitar nesse lugar. Deus não tem parte com as trevas. Deus não tem parte com a iniquidade. Esses homens nunca nasceram de novo, eles não pregam o evangelho da graça, eles não têm Deus. Tá? É uma seita diabólica, como outras seitas religiosas que tem aí, como Testemunho de Jeová, os Mormons e tantas outras. Tá? É um evangelho amaldiçoado que eles pregam, e quem morre dentro dessas instituições morre sem salvação, porque são heresias de perdição. Então essa é a minha base, é o que a Bíblia fala e é o que eu prego, tá bom? Então, todos que forem dessa seita maldita, que eu fiz parte durante 19 anos, que saia de dentro dessa seita diabólica, se arrependa dos seus pecados, procure uma igreja bíblica que ensina o que o Evangelho ensina, tá? E se humilhe diante dos pés do Senhor, para que possa alcançar de Deus a sua misericórdia e vocês venham realmente nascer de novo. Porque vocês são apenas religiosos, místicos, que nunca nasceram de novo. E o que vocês dizem que é Deus, na verdade, são demônios se manifestando e enganando essas massas. E a sua luta, senhorada, é contra esse sistema diabólico, que você também está sendo utilizado pelos demônios ali para tá sendo enganado e enganando ao mesmo tempo. São palavras fortes, né? Eu sei disso, mas é a verdade, tá bom? É melhor você ouvir essas verdades agora amargas,
se arrepender dos seus pecados e ser salvo lá no fim, do que você morrer nas heresias, tá? E se tornar mais culpado ainda, porque essas palavras que eu estou te falando aqui, ela vai servir para te condenar mais ainda, tá bom? Se você não se arrepender dos seus pecados e parar de blasfemar contra o nome de Deus, tá? Então, eu vou ler aqui. Olha só quem é Jesus Cristo. Olha só. É Hebreus 1:3. O qual, sendo resplendor da sua glória, da glória de quem? Do Pai. Ele é o resplendor da sua glória. E a expressa imagem da sua pessoa. A tradução melhor aqui, ao invés de pessoa, seria do seu ser. A expressa imagem do Pai, a expressa imagem do ser do Pai, é o Filho. Ele é o esplendor da glória do Pai. E ele é a expressa imagem do seu ser. Se você quer conhecer o Pai, você só pode conhecer o Pai através do Filho. Porque é o Filho que revela o Pai. Como nós lemos aqui no versículo 1 de Hebreus. É só através do Filho que a gente consegue chegar ao conhecimento do Pai. E por isso que a congregação, quando ela se torna sabeliana, no segundo ponto de doutrina, que ela nega as pessoas distintas da Trindade, ela se torna uma seita religiosa e estabelece heresias de perdições agora de forma explícita. E por isso que quem morre dentro dessa seita não tem como ser salvo. Por quê? Porque ela nega a pessoa distinta de Jesus, de Deus, a segunda pessoa de Deus, que é o Cristo. E por ela negar essa pessoa distinta, que é a expressa imagem, né? A expressa é o resplendor da glória do Pai, ele está dizendo que Deus não tem glória por negar o Filho. E se Deus não é glória, Deus não pode ser Deus. Por isso que quem nega o Filho não tem o Pai, como fala o apóstolo João. Tá? Sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Essa tradução fala pessoa, mas do seu ser estaria mais próximo aí do original grego. Tá? Olha quem é ele. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É Cristo quem sustenta tudo. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Deus se fez homem. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Não vou entrar no detalhe desses versículos, senão a gente entra em outro tema. Mas só para a gente entender aqui quem é Jesus. Tá? Então esse aqui é o Cristo. A expressa imagem e o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. É o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem do seu ser. É a expressão perfeita do Pai. É o Filho. Tá? Nós vamos em Colossenses agora. E Colossenses 1,15 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Quem é Cristo? Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus, o Pai, é invisível e a imagem de Deus, o invisível, é o seu Filho. Então, para os irmãos aí, essa ideia de Deus, um velhinho, barbudo, barba grisalha, isso aí não é Deus, tá? Então, o Deus, o Pai, ele é invisível, ele é espírito, ele é invisível. E a expressa imagem do Pai é o Filho, tá? E quando ele ocupa uma forma humana, quando Deus se faz homem, esse Deus eterno que se fez homem, a segunda pessoa de Deus, agora ele tem duas naturezas. Ele é o verdadeiro Deus, sempre foi na eternidade, mas agora ele também é o verdadeiro homem. Né? Então ele é
o Filho do homem na glória do Pai. Ele é o Deus homem. Tá? E o Pai é invisível. Só que Jeová, como eu falei que iria demonstrar que Cristo é Jeová, Jeová se apresentou aos homens. Jeová vinha numa forma, tomava uma forma humana, né? E conversava com os homens. É isso que o Antigo Testamento vai falar. E esse não pode ser o Pai, porque o Pai é invisível. Quem é? Nós vamos ver, tá? No próximo tema eu vou encerrar aqui. O vídeo vai ficar grande, senão vai ficar pela metade, tá bom? Só vou concluir aqui em Gênesis capítulo 3, 8, tá bom? Pra gente finalizar. Diz assim: e ouviram, depois que Adão e Eva pecaram, aí diz o seguinte: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Então, todos os dias, Deus ia passear no jardim. Né? Quem era esse? Não era uma voz que estava passeando ali no jardim. Não era o espírito vagando. Era o próprio Deus caminhando. Que iria lá conversar com Adão. Na virada do dia, iria todo dia bater um papo com Adão. Adão era amigo de Deus. Né? Foi feito santo. Justo. Aí tem alguns indivíduos que eu já peguei alguns debates, outros que não entendiam essa parte de Adão, dizendo se Adão pecou, então havia algo de mal em Adão. Não. Adão não foi enganado. Quem foi enganado foi Eva, tá? E ambos tinham livre-arbítrio para escolher. Eles foram capacitados para escolher Deus. Eles se rebelaram contra Deus por livre e espontânea vontade. Tá? Então, por isso que eles foram condenados. Se Deus colocasse algo de mal no homem, Deus era mal. Deus não tem parte com o mal. Deus não tem parte com o pecado. Deus não tenta ninguém, por ninguém pode ser tentado. O que o homem fez foi diretamente uma rebelião contra Deus. Por isso que ele foi condenado. Por isso que ele perdeu a comunhão com Deus. Por isso que ele foi se desligado com Deus. Por isso que ele caiu. E aqui Deus passeava no jardim todos os dias ali, na virada do dia. Quem é esse? É Jeová, é Deus. Eu vou demonstrar que esse daqui é o Cristo. E que o Senhor, Senhorada, o Senhor está blasfemando contra Deus, e que se o Deus do Antigo Testamento é malvado, o Deus do Novo Testamento também é. Tá bom? Se o Deus do Antigo Testamento era um genocida, então nada alivia o Deus do Novo Testamento. Por quê? Porque Deus é imutável. Se Deus no Antigo Testamento era malvado e ele se tornou bonzinho no Novo Testamento, então Deus é mutável, então ele não pode ser Deus. Você está falando de um outro ser e não de Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. Não existem pensamentos novos em Deus. Ele é imutável. Tá? Eu vou concluir essa parte aqui e depois nós vamos retornar com outros temas. O tema são as teofanias de Deus, ou seja, as manifestações de Deus. Teofania, Theos, Deus, fania, manifestação. As manifestações de Deus. Graça e paz a todos.